Olá, eu sou o Gustavo Gayer, esse é o Mercado Imobiliário em Foco, o podcast da Bento Azevedo, e a gente tem o apoio da Multiplus, a sua corretora de seguros. Hoje, nosso primeiro episódio, recebendo aqui Moacir Schuchster, presidente do Secov e HDM. É um prazer. Prazer é todo meu, especialmente pelo fato de estar estreando o programa. Estreando, claro, não poderia ser diferente. Então temos que agradar para dar o início auspicioso aqui ao programa. É isso aí. Acho que poderia contar um pouco da sua trajetória aí no mercado e como presidente do Secov do HDM, que já tem bastante tempo, né? Já tem mesmo. Bom, eu posso resumir minha vida profissional na área de imóveis dizendo que eu comecei pela área da incorporação. Eu trabalhei em 2 empresas que faziam a incorporação de imóveis, né? É aquele clássico, onde a gente fazia a prospecção de terrenos, etc., verificava a adequabilidade para a venda para determinado nicho, etc. E então comprava terrenos, fazia o projeto de acordo com o mercado e depois então fazia a venda através das imobiliárias. Evidentemente, tudo isso dito em resumo compreende as muitas atividades que envolvem uma incorporação, especialmente a parte jurídica e também a questão do mercado e da seleção dos profissionais que compõem a rede de trabalho para montar um prédio, para construir um prédio de qualquer tamanho. Então, a gente tem uma experiência muito rica nessa fase da obra. E depois tem a fase da venda, que também tem seu fascínio, porque a venda faz com que se tenha uma interação com os compradores e tem a ver também com a ansiedade, especialmente dos casais, primeiro, pela dúvida que é esse o imóvel que não quer e tal de coisa. Às vezes, por causa disso, é que vai mostrando pela experiência, onde eu acabei intuindo o seguinte: eu fiz um prédio ali na Silva Jardim, onde nós fazíamos em andares intercalados os azulejos dos banheiros das cozinhas, nós fazíamos alternadamente, mas diferentes um do outro. Por quê? Porque se o pessoal chegava lá e dizia, mas não gostei desse azulejo, então ia para de cima ou de baixo e verificava se isso estava de acordo com o seu gosto, né? Então, são coisas assim que a gente vai pegando ao longo do tempo, não é? Mas também sei, por exemplo, que hoje em dia a construção também vai mudando, etc., né? Esses dias fiquei sabendo, por exemplo, quando eu estava construindo, eu me lembro que a antena de para-raios a moda era que fosse radioativa. Hoje já caiu de moda, agora é um outro tipo de para-raios. Então, essas coisas vão mudando, assim como vai mudando os aspectos legais da contratação de pessoal, esse tipo de coisa. Depois eu tive uma experiência interessante na área da corretagem, onde o universo é focalizado pela intermediação. Isso também me trouxe uma experiência bastante interessante, porque a intermediação é uma espécie de embate suave, onde a gente tem que conciliar os interesses do incorporador e os interesses do comprador, independente da venda dos usados, que
em vez de ser um incorporador, é uma venda de um particular. Né? Hoje, inclusive, se fala bastante essa coisa, tem imobiliárias e corretores focados em vender ou só avulsos ou vender só os em construção, e há quem diga, geralmente um diz que o do outro é mais fácil, né? Mas há quem diga que quem vende da incorporadora é mais fácil porque ele já tem lá toda uma tabela com margem de negociações e tudo mais, e então ele só precisa convencer um lado. Eu discordo, eu acho que toda venda é importante e é trabalhosa, né? Mas quando o senhor falou ali da incorporação, de montar todo o projeto, hoje as administradoras de condomínio têm um papel importante nisso, né? A gente oferece para algumas construtoras a possibilidade de fazer um estudo do projeto e mostrar o funcionamento da administração do condomínio, pequenas coisas que podem ser alteradas, como o local do depósito de lixo, como a localização até da portaria, né, que vai ser melhor, porque a gente conhece o mercado e o dia a dia, né, e isso que eu acho que é fascinante assim, no mercado imobiliário, que é o conhecimento que a gente consegue passar adiante e ajudar as pessoas, né. Sim, é a questão do funcionamento do condomínio, porque é a fisiologia do prédio, e isso é muito interessante. Falaste aí da questão do lixo. Eu me lembro, quando foi feito aqui, eu acho que foi um dos primeiros prédios que era para ser time sharing, se não me engano, aqui, e eu trabalhava numa multiestadual da corretagem, e nos pediram para visitar um prédio similar em São Paulo, e a gente propiciou isso a ele. E uma das coisas que ele trouxe de lá é justamente uma dependência para o lixo. Sim. Porque começava a funcionar o prédio e onde botar o lixo. Entende? É uma coisa assim, parece tão simples, etc., mas não tem que ter. E o conhecimento que vai aprimorando, né? Isso a gente tem para oferecer, né? A gente, as imobiliárias e quem conhece o mercado imobiliário, né? Pois é, e falando aí, inclusive, em time sharing, me lembro que foi uma onda de time sharing, depois aquilo meio que trancou, e agora está se vendendo de novo o time sharing, né? Então, esse é todo um estudo a ser feito, porque ora passa a ser interessante e ora passa a ser desinteressante. Então, tudo isso faz com que cada prédio que vai ser construído, ele fatalmente tem que ter uma análise de mercado a fim de não trancar a venda posteriormente, né? Então, esse é um detalhe. E o outro é que eu, dentro da minha trajetória, então, eu participei também dos primeiros embates sobre a questão das novidades no mercado, né? O time sharing foi entende? E depois nós tivemos até aqui, a gente tentou fazer na época a venda do prédio exclusivamente para idosos, que teria então uma enfermeira 24 horas por dia, um convênio com hospitais e não sei o quê. A ideia era muito boa. O incorporador estava muito entusiasmado. E nós achamos que isso poderia valer a pena. Aí nos defrontamos com outra realidade. A questão é saber o seguinte: quando é que a pessoa se considera idoso? Claro, quando é que a pessoa sente necessidade de morar num local assim, né? Então, me relatavam os corretores de que eles visitavam uma pessoa que parecia adequada para comprar, e a pessoa meio que surpreendia, dizia: não, mas eu não estou nessa fase ainda. Bom, resultado, na época, o projeto teve que ser modificado para vender como qualquer outro apartamento. Então, são fases do mercado onde a gente tem que enfrentar e ter uma certa resiliência para se adaptar às circunstâncias, né? É isso aí.
E o mercado imobiliário de Porto Alegre para 2024, o que o senhor entende que vai ter de mudança, de melhorias e Olha, tudo mais? existe uma coisa no mercado brasileiro que eu acho muito boa, ou seja, praticamente todo incorporador hoje está conectado com os mercados, ou seja, o incorporador daqui de Porto Alegre, ele se contata com o incorporador de Florianópolis, de Curitiba e outras capitais, sem falar no interior muitas vezes. Então, os incorporadores brasileiros hoje estão muito ligados uns aos outros, estão sabendo das suas próprias experiências. O próprio timesharing é um exemplo disso. Agora, assim como nós tivemos alguns fracassos, e isso custou a ser desenvolvido, ser contornado, etc., nós tivemos um caso aqui muito interessante. Uma consultora daqui, na época, nos levou um projeto, e esse projeto era um edifício com um apartamento de 200 e poucos metros quadrados, que era um bom apartamento, e exigia dois boxes de estacionamento hoje já está precisando mais, mas 2 boxes da época era uma necessidade para aquele tipo de apartamento. Então, o que foi interessante é que o óbice que ele nos trouxe é o seguinte, a pergunta era, tinha box para 2 caras? Tinha. Só que era um atrás do outro. Quer dizer, se o carro A chegou antes e depois veio o B, para o carro A sair tem que tirar o B da frente. Então, a opinião dos corretores, né, e em administração se aprende a opinião dos vendedores, os corretores dizem, mas isso aí não vende para esse cliente, porque esse cliente vai comprar em outro lugar que ele não precisa estar movimentando. É isso aí. Mas houve uma negociação para cada apartamento e acabou se vendendo para ceticismo de muita gente. O que mostrou uma verdade é de que todo imóvel acaba vendendo desde que se encontre o nicho adequado. Essa é a verdade. E uma outra verdade que eu sempre propago é a de que o imóvel é um bem que garante a valorização, garante renda e etc. Então, o imóvel, apesar das dificuldades temporárias que muitas vezes tem uma concorrência com o financeiro, né? Por exemplo, com aplicações da área financeira, etc. Mas mesmo assim, nós vemos, por exemplo, nós tivemos anos difíceis ultimamente. Nós tivemos primeiro uma dificuldade no mercado, porque o financiamento aumentou o juro, etc. e tal. E no entanto, o mercado vem se adaptando ao longo desse tempo e tudo mais, e, no entanto, se acaba vendendo esses imóveis. Então, uma coisa que é muito significativa aqui em Porto Alegre é de que, apesar de que tivemos tempos difíceis na economia, tivemos a pandemia e tivemos a recuperação, apesar disso, o mercado de Porto Alegre, o máximo que perdeu em venda de imóveis foi 20%. Hoje, por exemplo, no último ano, nós tivemos uma queda nesse último ano de cerca de 5%. No entanto, nos últimos anos, chegamos a ter 20%, 19% de queda.
Isso tem muito a ver também com o fato de que o programa Minha Casa Minha Vida do governo, quando ele é colocado e fica pronto, onde saem escrituras, aí dá uma injeção no mercado, porque, veja bem, um edifício desses de populares são às vezes 100 apartamentos, 90 apartamentos, e quando ele fica pronto. Mas essa coisa de cair o volume de vendas, para quem trabalha no mercado e trabalha em todas as frentes, trabalha com locação, trabalha com venda, trabalha com administração de condomínios, subiu o juro, ficou mais difícil de obter financiamento, mas aí o aluguel valoriza, né? Tá certo. Então sempre, por quê? Porque a pessoa tem que morar, né? Não adianta. Então, às vezes não consegue financiar, mas aí vai alugar. Então tá sempre, é um mercado que gira sempre e que, vamos dizer assim, é um dos pilares da economia, é o mercado imobiliário, né? Sim, sim. Eu até posso dizer que o mercado de aluguel é um mercado que apresenta um respiradouro para a economia em geral. Por quê? Porque eu digo hoje em dia nós tivemos a taxa Selic a 13,50, se não me engano, agora está 11 e pouco, 11,25, se não me engano, e isso aqui baliza a prestação, que aí tem que comparar com a renda, e aí o sujeito se habilita para o financiamento. Sim. Então, isso que a gente está falando. Então, isso é problemático. Agora, ao longo do tempo, isso vem se ajustando. E aí é que entra o mercado do usado. O usado chega a representar 95% em determinados meses. E só 5, 10% o mercado do lançamento. Sim. Né? Evidentemente, quando se começa a escriturar o Minha Casa Minha Vida, que são volumes grandes, claro, isso altera, passa a ser 20% do novo, etc. Mas o fato é que a gente não dá muita atenção, o usado é fundamental para a respiração do mercado. Porque quem não pode comprar um novo, e o novo é mais caro, até porque tudo é mais caro, quer dizer, hoje em dia os terrenos são mais caros, os insumos são mais caros, etc. Então, o imóvel novo, ele tem seu mercado, e eu costumo dizer até que no momento em que um cidadão que mora num apartamento que vale 5 milhões e ele passa para um de 10 milhões, alguém sai debaixo da ponte, pelo efeito substituição que vai indo. Então, o pessoal fala, porque o mercado de luxo, não sei o que, não. O mercado de luxo também faz parte dessa economia e faz parte desse universo que se chama mercado imobiliário, né? E a gente estava falando agora de Minha Casa Minha Vida. Hoje, a partir do final do ano passado, os usados também entram no Minha Casa Minha Vida, né? Não são só mais apartamentos novos, então tem toda uma faixa de valores e que entra com o subsídio do governo e tudo mais, o que também vai dar uma boa mexida nos usados de valor mais baixo, né? Então tem essa novidade aí que é desde do segundo semestre do ano passado, né? Eu até posso acrescentar o seguinte, que nos momentos, digamos, na época que vivemos aqui, existe um cotejo entre o mercado financeiro e o mercado imobiliário. Porque fazendo um estudo por média, a gente percebe que o imóvel pré-locação, ele está dando uma média de 0,5% do valor do imóvel. Sim. Isso é por média. Ao passo que o financeiro está dando, em média, 0,8%
depende de 0,9, vai depender dos valores, etc. Claro. Mas considerando 0,8. Então, esse 0,3 entre o 0,5% do aluguel e o 0,8 do financeiro está ainda impactando no momento da decisão. E aí, curiosamente, o que vai decidir isso aqui é justamente vamos dizer assim, a perenidade em que o sujeito vai morar. Se o sujeito pensa em trocar de moradia em 2 anos, 3 anos e tal, e ele não há dúvida que ele vai alugar, porque ele não vai. Agora, se o cidadão quer comprar uma casa que imagina que vai ficar muito tempo, essas considerações são postas de lado. Eu mesmo tive um caso, andei aconselhando um amigo meu, e ele foi comprar um terreno na Vila Assunção, só que era um terreno muito bom, ou seja, ele ficava, os fundos dela eram uma pedreira que tinha sido escavada e fizeram naquele buraco, digamos, um prédio de 5, 6 andares. Então ele tinha uma vista para o Guaíba para sempre. Bom, aí os números, as médias, diziam que aquele terreno devia custar 150, 200 mil, não sei se era cruzeiros, mas era nessa ordem de grandeza. E ele então veio me consultar, disse, e aí? Esse imóvel vale 150, 200, o cara quer 400. E eu vou pagar isso aí, eu me sinto um trouxa. Digo, pois é, mas trouxa, ele vai sentir quando tu tiver a tua casa pronta aqui, tu vai estar espichado aqui na frente da piscina, olhando o Guaíba, e a essa altura do campeonato, quem vai se lembrar que tu pagou 200 ou 400? É evidente que o cara tinha dinheiro, né? E ele comprou, construiu uma belíssima casa que ele pediu para um arquiteto paulista fazer, e está até hoje lá morando, e também feliz. E perguntar quanto é que custou o terreno, não sabe mais. Por quê? Então aí vem aquela questão que a gente estuda em economia, do valor marginal. É bem o caso típico. Se o valor marginal é maior, tem que tirar o chapéu para essa exceção. Ou seja, para ele, aquilo valia 400. Sim, claro. Entende? Para um outro que está especulando, diz, não vou pagar 400, não consigo vender. Não vai conseguir vender. E essa coisa do valor do aluguel 0,5, uma aplicação 0,8, tem que levar algumas coisas em conta, né? Uma delas é essa diferença de 0,3, com certeza o imóvel vai ser cada vez mais valorizado, né? Exatamente. Então o imóvel segue valorizando, não é aquele valor fixo que está lá, né? Exatamente, tem a valorização. E outra coisa é que também esse 0,8, ou seja, quanto for, agora baixando taxa de juros, isso vai baixar também, e o imóvel se torna mais atraente. É verdade. Né? Então é uma coisa que muitas vezes o pessoal não leva em conta, pensa só, não, mas essa aplicação está me dando 0,2 a mais, vale mais a pena, né? Mas... É por isso que eu mencionei que tem que ver com o tempo de duração que ele quer ficar no imóvel. Né? Porque comprar um imóvel para ficar só 1, 2 anos, eu diria que não vale a pena, porque para morar no imóvel tem que adaptar uma coisa ou adaptar outra, então sempre se gasta, né? E então é preciso ter essa visão de curto, médio e longo prazo para adquirir o imóvel. A não ser, evidentemente, que seja uma barbada, né? Mas aí eu digo para quem está nos vendo, ouvindo, se for barbada, companheiro, abre o olho. Porque na minha vida, eu nunca encontrei uma barbada que fosse com B maiúsculo. Por quê? Porque tu encontra uma barbada, tu encontra um problema para resolver. Por quê? Me lembro, por exemplo, que um incorporador experiente oferecendo para ele uma outra incorporadora
ofereceu o terreno ao mercado e o incorporador interessado resolveu, então, bom, se o incorporador comprou, já viu tudo que tinha que ver e está querendo vender, fazer caixa e tal. Sim, está pronto para construir. E ele pegou e comprou. Tudo bem, comprou, aprovou o projeto e foi para as aprovações. Bom, surpresa. Quando passou pelo DEMAI, isso aqui em Porto Alegre, por baixo do terreno vinha um cano de escoamento pluvial. E aquela obra que se imaginava que se podia fazer, vou lá, estou dando um exemplo, 3.000 metros quadrados, só ia dar para fazer 2.200. Quer dizer, o preço do apartamento, do terreno já mudou. Sim. Essas surpresas é que fazem a valorização do corretor de imóveis. Porque um corretor de imóveis consciente, uma imobiliária que está há muitos anos no mercado e que tem consciência daquilo que ocorre no mercado, certamente teria visto isso, foi visto aquilo. Não, mas ele fez um negócio direto. Economizou 6%. Maravilha! Custou mais que isso. Custou bem mais que isso. Não adiantou brigar, não adiantou dizer desaforo. Né? Acabou aproveitando o terreno, mas para ver como essas coisas são importantes. E aí é que o pessoal tem que dar muita importância a quem o subsidia de informações, né? Seja do corretor de imóveis e seja do advogado, porque ambos trazem segurança naquilo que o comprador vai fazer. E veja bem, até um incorporador pode cair numa dessas, né? Essa é a questão. Então, a gente tem que no mercado imobiliário, a gente tem que cotejar tudo isso aí. E digo para todos que têm me consultado, o mercado de Porto Alegre é um mercado saudável, porque não temos visto, sei lá, nossos prédios caindo, etc., como em outros lugares. Sim. Entende? Os nossos construtores são muito conscientes, os nossos profissionais são de boa qualidade e o pessoal tem consciência de que precisa fazer algo duradouro, esse tipo de coisa. A legislação também mudou bastante, deixou bem mais segura a incorporação, né, para os compradores, né? Sim, exatamente. Então isso também ajuda. E essa eu acho importante, essa coisa do papel do corretor, da imobiliária, em mostrar todo o histórico, possíveis problemas, e se tiver problemas, soluções para esses problemas e tudo mais, né? E esse ano que passou aí, o nosso mercado em Porto Alegre de condomínio sofreu um baque com a notícia, enfim, de uma empresa tradicional que acabou tendo problemas e acabou lesando prédios e tudo mais, né? Como é que o Secov viu isso e assim, tem alguma forma da gente, mercado, deixar isso mais claro para as pessoas? O que o senhor acha disso? Olha, eu repito que o nosso mercado é muito saudável. Agora, quando se vai escolher uma imobiliária, eu diria que a primeira coisa é a tradição. Não que os novos não mereçam a confiança, etc. Mas, de qualquer forma, uma conversa com o dono, os diretores da empresa, que pode avaliar muito como é que é o ponto de vista sobre certas medidas, porque o importante é que o condomínio deposita na imobiliária as suas necessidades, etc., mas também deposita o seu estoque de dinheiro para futura aplicação, claro, etc. E a gente tem que
tem que considerar que nós temos em Porto Alegre um mercado diferenciado, porque a grande maioria das imobiliárias são familiares. Então, se fala com um, fala com outro, é irmão, é tio, é isso e aquilo. Não que uma empresa familiar não seja suscetível a erros. No entanto, a pessoa, quando chega numa imobiliária, ele tem que averiguar isso e sentir a seriedade com que as pessoas estão agindo e gerindo aquilo que é necessário para que uma boa administração seja feita. Nós vemos 2 casos que surgiram recentemente, onde houve problemas pessoais. Sim. Problemas pessoais, num caso foi para a polícia, o outro talvez esteja indo para a polícia. E o Secov vê com grande preocupação. No entanto, isso precisa ser esclarecido. O Secov não tem poder de polícia. Não, claro que não. Quem tem a responsabilidade de fiscalizar as imobiliárias é o CRECI. Sim. O CRECI, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que tem feito um belo trabalho de orientação e de fiscalização, porque tem fiscais muito bem preparados, só que não há condições do CRECI, por exemplo, ir para dentro da contabilidade das imobiliárias, porque isso seria, até poderia fazer isso, mas acontece que precisaria aumentar muito o quadro de fiscais e prepará-los para uma análise contábil. Mas a minha pergunta foi assim, em relação a até algum trabalho de marketing e tudo mais, né, fortalecendo a imagem das imobiliárias, né, porque essa mais famosa, enfim, que aconteceu, que é relativamente perto da gente, a gente depois disso escutou muita coisa, assim, muita preocupação Verdade. Né, então talvez o Secov, junto com as imobiliárias, podia ver algumas ações de marketing para mostrar que as imobiliárias são sérias, né? Pois é, devo lhe dizer que o Secov, durante minha gestão, fez 2 campanhas desse tipo. Uma foi em Caxias do Sul, e depois que feita a campanha, jornal, rádio, etc., depois de feita a gente consultou o pessoal de Caxias e perguntou qual era o efeito que tinha tido. 0. Bom, tudo bom, não houve problema em Caxias, não, foi 0. Nós fizemos anteriormente, tínhamos feito uma campanha de valorização das imobiliárias. Aqui em Porto Alegre, para os arredores, etc. Então, fizemos esse trabalho ali, custou uma boa grana, Sim. Entende? Os depoimentos que eu tive foram o seguinte: é óbvio que o Secov vai dizer que está tudo bem, que não tem problema, etc. Mas se a gente vem aqui reclamar, você diz que não tem poder de polícia. Então, eu vejo assim, com certo ceticismo, esse tipo de campanha. O que a gente faz, inclusive tem dito, é de que a empresa que é filiada ao Secov, ela está bem municiada da legislação corrente. Então, dá para confiar numa empresa dessa. No entanto, as 2 empresas que tivemos problemas eram filiadas ao Secov. Quer dizer, não existe a possibilidade de fazer um trabalho desse tipo. Quero dizer que em São Paulo e Rio de Janeiro foi feita uma experiência bastante interessante, essa sim, que eu acho que teve lá seu valor e está tendo. É que um grupo de imobiliárias, já um pouco maiores, já mais entesouradas, etc., elas fizeram uma reunião e criaram
uma organização que se chama Procondo, num lado, e o outro, não me lembro em São Paulo como é que é, mas no Rio foi Procondo, onde essas imobiliárias reuniram-se e contrataram uma empresa de auditoria independente para que essas empresas fossem fiscalizadas a cada 2 anos e vão na imobiliária e fazem toda uma verificação financeira, econômica, de gestão, de boas práticas, etc, etc. E dá um certificado. Essa empresa foi devidamente... Bom, só que isso custa dinheiro. Claro. E aí, então, nós já propusemos aqui para um grupo de imobiliárias também, para isso aí, mas digo que não houve interesse, vamos dizer assim, não houve interesse. Porque, mas nós nossos clientes confiam em nós, etc, etc. E aí teria que aumentar o custo da imobiliária. Bom, quero dizer que aqui em Porto Alegre, considerando esses 2 casos que aconteceram recentemente e que devidamente analisados vão mostrar por que aconteceu, eu entendo a hesitação dos imobiliaristas em aceitar um tipo de ação nesse sentido. No entanto, é algo que nos preocupa, porque a nós preocupa digamos assim, a boa saúde da imobiliária. Preocupados com isso, nós costumamos convidar pessoas de fora para vir lá conversar com a gente, um bate-papo informal, etc., e ver quais são as opiniões deles sobre o mercado e pessoas fora do mercado. Sim. E perguntando o que acha, o que devia fazer, o que não devia fazer, o que convém, o que não convém. E o que nos tem dito é que é uma coisa que nós fazemos e insistimos nisso, é municiar as imobiliárias com palestras, cursos e similares para que a imobiliária esteja bem informada. Então, a imobiliária que tem uma boa estrutura e tem, entre a estrutura de recursos humanos, conhece bem o mercado e tem um bom conhecimento do seu trabalho, seja na área financeira, seja na área operacional, isso aqui é uma garantia que a gente pode informar ao cliente, porque isso faz parte de uma boa gestão. Então, esse é o motivo pelo qual não houve ainda essa história de fazer um posicionamento formal desses aí. E quero dizer também o seguinte, nós temos semanalmente, nós fazemos um informativo que chamamos de radar. Esse informativo vai para todas as nossas associadas e vai para algumas Secovs fora de Porto Alegre também, de outros estados. E nesse radar, nós informamos o que estamos fazendo, seja em cursos, etc. Colocamos, às vezes, alguns artigos, textos que podem interessar, e também damos informações sobre o mercado. Então, ali, por exemplo, consta, por exemplo, uma notícia, por exemplo, de que Passo Fundo está se criando um novo distrito industrial. Falo hipótese porque eu não me lembro, entende? Esse tipo de coisa. E que o município vai fazer tal e tal coisa que pode influir no mercado. Então, isso nós fazemos também. Aquele empresário que tem condição de ler o radar nosso, que ele lê em 10 minutos, ele está muito bem informado. Por quê? Porque aquele que está bem informado se ele tiver alguma dúvida, ele vai ligar para nós e dizer, olha,
queria mais informações sobre isso, etc. E muitas vezes geram uma palestra, pode ser em AD ou um curso, etc. Tanto é, por exemplo, que existe uma coisa recorrente, é a questão dos condomínios. Nós, praticamente todos os anos, fazemos cursos sobre administração de condomínios. E também fazemos cursos e etc., de similares, para que os assessores de condomínio e que trabalham nessa área também se aculturem adequadamente. Então, isso é que a gente procura fazer, e a gente nota o seguinte: quando a gente quer fazer uma coisa um pouquinho mais avançada, vou dar um exemplo que alguns poderão achar supérfluo, mas nós, uma vez, pensando que uma empresa imobiliária é um lugar onde o processo decisório é importante, que o raciocínio é importante, etc., nós fizemos uma combinação com o Clube Rio-Grandense de Xadrez e fomos fazer um curso de xadrez para quem quisesse, para o mercado imobiliário. Organizado tudo, quantos tivemos de interessados? 1. Então, não saiu o curso, né? Quer dizer, seria preciso um outro tipo, talvez, de esclarecimento, etc., para que o pessoal se interessasse, porque consta que o xadrez exige muito do intelecto de cada cidadão. Então, vejo assim que nem sempre a gente consegue chegar onde quer. Sim, não consegue passar a coisa com a clareza necessária. Entendo. Quer dizer, a gente procura avançar um pouco, e aí muitas vezes não se tem sucesso. Algumas vezes tem, entende? Algum curso especial e tal. Então, digo que o Secovi HDM tem todo o interesse em desenvolver o mercado, até porque existe uma rotação de pessoal e a empresa precisa de outras pessoas, porque as pessoas querem evoluir, querem ir para o ramo e tal, tudo bem. Então, é preciso preparar o pessoal. Até seria interessante o senhor falar os benefícios que o Secovi e a HDM oferecem, como cursos, já foi falado aqui, cursos, palestras, mas tem o Secovi Med, tem atendimento lá para tirar dúvidas jurídicas, né? Seria interessante o senhor falar um pouquinho. Pois é, eu quero dizer que realmente às vezes o pessoal não está bem informado, e muitas vezes gente que está bem próxima de nós, porque veja o que o Secovi proporciona. Assessoria jurídica. Nós temos 2 advogados que atendem por telefone e atendem via e-mail, né? E atendem pessoalmente. Mas só atende aqueles que são associados. Sim. Entende? Essa é a situação. Então, assessoria, não é assessoria, é orientação jurídica, porque a assessoria jurídica tem que dar o advogado da empresa. No que concerne a cursos, nós, todos os associados recebem mais de uma vez o anúncio dos cursos, o que vai tratar o curso, qual é o palestrante, quais são as periodicidades, etc. E são cursos, aqueles que é uma live, tem aqueles que são 2 ou 3 noites, que é repetido, e assim por diante. Inclusive cursos de longa duração. Nós já preparamos algumas fornadas, digamos, para assessores de condomínio. Sim. Então, isso existe. E também para também assessores de imóveis, não é? Então, tem isso. O que não temos tido muito êxito, justamente na área do amigo, lá na sua empresa, quando concerne a vendas. Sim. Porque, por alguma razão, o pessoal da imobiliária de venda não acha importante, né? Então... Isso é uma coisa que se fala muito com os corretores, e como tudo muda muito rápido, e a forma de atender, de trabalhar e tudo mais, tu tem que estar sempre
fazendo curso, sempre buscando conhecimento, e muita gente tem realmente um pé atrás, assim, fazendo. Depende muito de cada pessoa. Eu posso dizer que quando eu dirigi uma imobiliária, que era importante na cidade, eu uma vez, dentro desse espírito de alargar o horizonte dos corretores, eu promovi um curso sobre vinhos. Por quê? Porque um gerente que eu tinha lá me disse, olha, o pessoal, esses compradores, gostam de falar sobre vinho, muitas vezes recebem a gente em casa oferecendo vinho, etc. E esse é um bom assunto para poder a gente ter bom conhecimento. E fizemos 5 noites falando sobre vinhos. Falando e provando. Não me lembro se provamos, mas, não, teve, eu me lembro que no último dia provamos sim, porque senão já viu, né, o pessoal. Mas é um assunto interessante, assim como, por exemplo, futebol. Às vezes, tu pega um cliente que quer falar sobre futebol, depois ele entra no que importa. Agora, tem de tudo, né? Tem aquele cliente que gosta de falar sobre a beleza das mulheres, tem outro que gosta de falar sobre basquete. Agora, por exemplo, uma coisa que está pegando muito é basquete, vôlei e outras coisas, né? E teve um corretor que teve um alcance maior, que ele não descansou enquanto não ficou sócio lá do Country Club, para aprender a jogar tênis, para se relacionar com as pessoas mais abonadas em termos de dinheiro. Uma vez eu fiz um curso de venda de imóveis, e tinha uma moça que era o Guilherme Machado, não sei se o senhor conhece. De nome. É um palestrante famoso aí na área de vendas. E aí lá pelas tantas a menina disse, olha, Guilherme, eu quero ser corretora de alto padrão. Aí ele disse para ela assim, pô, legal e tal, qual é a academia que tu vai? Ela disse, não, eu vou na academia do meu bairro. E qual é o carro que tu tem? Eu tenho um Renault Duster. E qual é o clube que tu frequenta? Não, eu moro lá no Teresópolis, frequento o Teresópolis Tênis Clube. Eles pensam assim, troca teu foco que tu não vai ser corretora de alto padrão, né? De alto padrão tu tem que estar no meio e tudo mais. Então é esse caso aí São coisas assim, né? É por isso que eu considero o mercado imobiliário fascinante, porque ele exige de cada um que esteja preparado para o seu nicho. Exatamente. Entende? Porque se o sujeito não está preparado, não adianta. Eu vejo o mercado imobiliário de forma geral, ele é baseado em relacionamento, né? É relacionamento e confiança. Então não adianta tu querer fingir o que tu não é, né? Para buscar os objetivos, que isso não vai te dar confiança, né? Então porque o que se aprende em relações públicas, tu sabe muito bem, melhor do que eu, é que em qualquer relação, em qualquer contato pessoal, tem que ter o quebra-gelo. Sim. Esse quebra-gelo é muito importante. E seja futebol, seja vinho, seja tênis, seja... há necessidade de que a pessoa esteja bem informada para poder debater isso adequadamente. E uma coisa que eu vi um palestrante falar, foi uma coisa também que me marcou muito, é de que ele disse que tinha corretores que eram muito bem falantes. O pessoal achava que ele era um grande corretor. Mas ele não... É um grande corretor no sentido de que ele falava muito, né? Então, mas vendia pouco. Então, fazendo um exame da coisa, ele disse que o problema do corretor, esse problema, era ouvir. Isso. Na venda a gente tem que saber ouvir, né? Tem que saber ouvir. Muitas vezes o falante é o cliente. Então, tem que deixar ele falar, deixar ele botar para fora as suas dúvidas, etc. Até porque as dúvidas têm que ser, vamos dizer assim, amainadas, têm que ser resolvidas, têm que ser respondidas, porque senão o cara não compra.
a verdade é essa. Tem muitas vezes, tem um filmezinho aí que eu apresentava até nas minhas palestras, nem sei onde que está esse filmezinho agora, mas enfim, é um filmezinho onde o corretor tinha um prospecto lá da residência, Sim. etc. e tal. E ele viu, era um filme, né? Um filme que ele viu e tal, tudo muito bonito. E ele foi lá, não tinha ido antes, foi lá com um possível cliente. Quando ele chegou lá, no ângulo contrário ao que pegou a câmera, tinha um baita rombo na piscina. E aí como é que você responde? Responde se está tudo perfeito e esse rombo faltava azulejo lá, sei lá. Ficou feio. Então, é algo que também recomendo. Tu vai levar o cliente, vai lá primeiro, para não se perder. Tem que conhecer, né? Tem que conhecer, seja na locação, seja na venda, tem que conhecer o imóvel antes, né? Isso é um detalhe. É difícil a gente vender o que a gente não conhece, né? E quando eu falo em vender, não é só de venda, né? No aluguel também tu está vendendo o aluguel para a pessoa, né? O aluguel é uma venda. É isso aí. Mas é isso, acho que nosso tempo está esgotando. Foi um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, especialmente nesse programa inicial aí. É isso aí. Espero que quem nos ouça goste e que esse programa atinja os seus 100 muito breve e com grande sintonia. Tá legal. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.